Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções aqui com o professor Todai, fazendo aí a prova da segunda fase, prova de conhecimentos específicos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Uma questão bacana, pessoal, a respeito aí de uma famosa lei que a gente aprende aí no ensino médio da ótica, que é a refração, que é a mudança de meio óptico. E aí nós temos sempre com a refração uma questãozinha envolvendo a lei de Snell, tá certo? O famoso não sei, não sei. E nós vamos ter aí também o fenômeno da reflexão total, tá bom? Vamos verificar o que a Santa Casa nos pede então nessa bonita questão. E agora então vamos lá para a resolução dessa bonita questão, questão número 15 aí da prova de conhecimentos específicos. Então nós temos o seguinte: a figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromático que incide perpendicularmente à superfície de um prisma no ponto P, tá bom? Ó, bem aqui no ponto P, perpendicular, 90 graus aqui, tá bom? O prisma ele é constituído de um material 1, no qual se propaga com uma velocidade de 1,5 10 a quinta km por segundo e está imerso no material 2, tá? Muito bem. Que mais aqui? É que o prisma está no ar, né, pessoal? O material 2 seria, teoricamente, o ar, aí, vamos dizer, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, né? Mas é claro que pode ser qualquer outro material. Ele está dizendo que o prisma, o material 1, está imerso no material 2. Vamos imaginar um prisma no ar, tá? Acho que é mais fácil de entender assim. Qual fenômeno óptico ocorre com o raio de luz no ponto P? Turma, qual é esse fenômeno óptico aqui? A refração, né? Tá? Mostre que a expressão matemática que representa a lei referente a esse fenômeno é válida para uma situação representada na figura. Bom, qual que é a lei matemática que a gente vai colocar aqui? A lei de Snell, né, pessoal? Então nós vamos verificar se ela vai bater direitinho com o que a gente vai precisar encontrar aqui. Então vamos lá. Primeira resposta então, turminha. O fenômeno óptico que ocorre lá no ponto P é a refração, né? A refração é quando você tem aí que uma onda, ela sofre uma mudança de velocidade, mudança de meio óptico, tá bom? Ela sai de um meio e vai para o outro. Por exemplo, nesse caso aqui, ela pode ir para o meio tanto mais refrigerante como menos refrigerante, tá bom, pessoal? Vai depender muito aí da transição dela e da velocidade dela, né? Tá? Por exemplo, se ela vai para um meio mais refrigerante, ela diminui a velocidade. Agora, se ela vai para um meio menos refrigerante, ela aumenta a velocidade. Perfeito? Expressão matemática, então, como eu já tinha adiantado para vocês, é a lei de Snell, né, pessoal? Lei de Snell-Descartes, tá? Que é o famoso não sei, não sei. Ok? Muito bem, vamos verificar então, pessoal, os ângulos aí, né? Para a gente poder calcular. A gente pode até já observar que o índice de refração ele pode ser escrito em função da velocidade da luz e da velocidade do meio, tá? Lembra da famosa fórmula do N, que é o índice de refração, ele é a razão entre a velocidade da luz e a velocidade no meio, tá? Então o N1 seria CV1 e o N2 seria o CV2. Vamos lembrar que o I1 e o I2, turminha, eles são iguais a zero, né? Tá bom? Por quê? Porque nós não temos aqui nenhum desvio, tá? Então, uma coisa, um erro comum que eu vejo às vezes do aluno é achar que o ângulo de incidência, pessoal, ele é o ângulo com a superfície. Aí o cara coloca aqui seno de 90. Provavelmente quem errou essa questão fez isso, né? Não, turma, não. O ângulo de incidência e o ângulo refratado, ele tem que ser em relação à normal, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Então, como ele está em cima da normal, ele não tem nenhum desvio, ó. Tá vendo? A normal, ela tá aqui, galera. O raio está entrando em cima da reta normal. Toda a normal é aquela reta imaginária que ela fica 90 graus em relação à superfície? Isso mesmo. Então os ângulos tanto de entrada quanto de saída aqui, Today, ó, eles vão ser o quê? Eles vão ser zero, né? Isso mesmo, turma. Então, tanto o I1 como o I2 é igual a zero. Portanto, seno de zero é zero, né? A expressão matemática, então, ela valida a nossa situação, que a entrada tem que ser igual à saída aqui. Tá bom? Bem tranquilo, né? Acho que você não ia ter muito problema para resolver essa questão, não. Vamos lá, vamos para o item B, galera. Vamos lá. Bem, e vamos para o item B então, pessoal. Vamos lá. No item B, a gente mantém o mesmo cabeçalho aqui, tá? E vamos ver o que ele está pedindo. Sabendo que a luz se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, o velho e bom 3 vezes 10 a oitava, né? Ou 300 mil quilômetros por segundo, calcule o índice de refração absoluto do material 1, tá bom, pessoal? Ele quer saber qual que é o índice de refração desse cara aqui, é o famoso N1,
ok? Sabendo que é uma outra pergunta, tá, gente, agora. Sabendo que o seno do ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ó, tá? Sabendo que o seno do ângulo θ vale quanto, Todai? 0,75, calcule o maior valor de índice de refração absoluto do material 2, que o material 2 pode ter, para que ocorra o fenômeno mostrado no ponto Q. Para começar, turma, qual é o fenômeno mostrado no ponto Q? Quando um raio ele vai de um material de índice de refração maior para um menor, pessoal, ele pode ter aí, o que acontece? Acontece dois fenômenos, tá? Nessa figura. O fenômeno Q é o fenômeno da refração. Ele está escapando do prisma, tá vendo? O feixe monocromático, uma parte dele, né? Vai escapar. E uma parte, ela vai refletir total, tá ok? Se a gente calcular o seno do ângulo limite, que é uma formulinha n do menor dividido por n do maior, vamos lembrar dessa fórmula aqui? Vamos lá, pessoal. O seno do ângulo limite, ele é igual ao índice de refração do menor meio dividido pelo índice de refração do maior meio. Tá? Como a gente já vai calcular daqui a pouquinho índice de refração, você vai saber quem é maior e quem é o menor. Você pode calcular o seno do ângulo limite. E aí você pode condicionar, turma, qual é o maior valor, que é o que ele quer aqui, ó. Calcule o maior valor do índice de refração absoluto lá do 2, para que ocorra esse fenômeno. Porque depois de um determinado valor, o que acontece, Todai? Não vai ter mais a refração. Tá? É o caso da fibra ótica, por exemplo, pessoal. O raio fica totalmente preso dentro do tubo de vidro, tá bom? Ele não refrata mais. O que é refratar? Ele não escapa. Você prende o raio dentro da superfície. Então, traduzindo, Todai, deixa eu tentar entender. Ele quer saber qual é o maior valor de índice de refração do 2 para que o raio fique preso aqui dentro? Isso, era isso que ele quis dizer aí. Tá bom? Vamos lá? Então, uma coisinha por vez, pessoal. A primeira pergunta é facinho, né? Ele pediu para você calcular o índice de refração absoluto, N igual a CV, né, turma? Bem tranquilo. Ó, N1 é igual a C sobre V. O que é C, Todai? C é a velocidade da luz, turminha. Ele deu 310 a 5, né, quilômetros por segundo. E o V, 1,5, 10 a 15. Dividido 3 por 1,5, você encontrou aí o valor de 2, né, pessoal? Índice de refração 2 aí, então tranquilo, né? A gente já tem aí o índice de refração do material 1. Agora, olhando para a fórmula do seno do ângulo limite, pessoal, lembra dela aqui que eu coloquei para vocês? E sabendo já o valor do seno, é verdade, né, Todai? Ele já deu o seno do ângulo limite, já deu 0,75. A gente quer saber, né, pessoal, qual que é o índice de refração. No caso, ele quer saber o índice de refração do N2, tá? Tá bom? E o N1 a gente já tem aqui, tá? Só que ao invés de igual, o que a gente vai colocar? Deixa eu só apagar aqui que ficou bem em cima do que eu escrevi. Então, ó, no ponto Q, aqui em cima, né, ocorre o fenômeno da reflexão total que eu falei para você. O ângulo θ maior do que o ângulo limite, né, pessoal, a gente tem a seguinte comparação. Então, esse ângulo θ ele tem que ser maior do que o ângulo limite, tá? Então, a minha formulinha lá que eu escrevi para vocês aqui, ó, seno do ângulo limite, né, n do menor, n do maior. Então, o menor é o N2, é claro, né, turma? Então, se o N2 é o menor, a gente vai colocar menor sobre maior. Agora, como ele perguntou não igual, mas ele falou calcule um maior valor, então no lugar de igual aqui na formulinha, a gente vai colocar o quê? Vai colocar maior, tá? Então, o seno do ângulo θ tem que ser maior do que o N2 sobre N1. Então, agora é só substituir 0,75, o N2 é que eu quero descobrir, N1, multiplicou em cruz, 1,5. Tá certo, pessoal? 2 vezes 0,75 aí deu 1,5. Só cuidado que quando você inverte aqui, né, numa inequação, você está multiplicando em cruz aqui, pessoal. O N2 conserva aqui, né? Tá? Então, cuidado aí, pessoal. Quem fica menor é o N2. É como se você pegasse o 2 aqui, turma, e passasse ele o quê? Multiplicando aqui em cima, tá bom? Quando você passa ele multiplicando, 0,75 vai ficar 1,5. Então, 1,5 é maior do que o N2, ou seja, o N2 ele tem que ser menor do que 1,5 para que, né, ocorra então ainda a refração, tá? Se não acontecer isso, né, pessoal, se o N2 não for menor do que 1,5, se ele for, por exemplo, 1,5, já não vai mais ocorrer a refração. Você vai ter a reflexão total, todo o raio vai ser refletido. Fechou? Facinho, né? Boa, espero que você tenha levado essa. Pessoal, não deixe de colocar o seu like aí, isso ajuda o trabalho do professor.
compartilha com aquele seu colega aí que vai prestar Santa Casa também, tá bom? Qualquer dúvida, deixe no seu comentário. Um grande abraço aí e até a última questão.